Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite abençoada, dia 12 de agosto de 2025, irmãos. Aqui quem fala é pastor William do Ministério Segundo o Coração de Deus, e nós estamos aqui mais uma vez para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Estamos aqui para mais um estudo bíblico da palavra, né? Não começamos aqui com a música original do estudo, porque estava dando aí algum problema no Facebook, né? Mas é o estudo bíblico, viu, irmãos? Estudo bíblico, lição número 6 nessa noite, e que Deus venha abençoar grandemente as nossas vidas nessa noite de hoje. Amém? Antes de darmos início aqui na lição, vamos agradecer a Deus, vamos fazer uma oração, pedir para Deus aí nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, maravilhoso eterno Pai, mais uma vez aqui estamos, Senhor, reunidos como igreja, Pai, para aprender um pouco mais da Tua Palavra. A Tua Palavra que tem nos abençoado, que tem nos libertado, que tem nos transformado, Senhor, e que tem enchido as nossas vidas, meu Deus, de paz, de alegria e de esperança e de fé. Queremos agradecer ao Senhor nessa noite e repreender todo o impedimento do inimigo, abençoar cada vida que vai estar aí, meu Deus, presente nessa noite. Sabemos que muitos irmãos estão passando por algumas dificuldades, Senhor, mas que o Senhor possa repreender todo o mal nessa noite de hoje, e que o inimigo, meu Pai, que o mal não venha prevalecer sobre o Teu povo. É o que nós te pedimos nessa noite, e desde já te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. A palavra de Deus diz, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né, irmãos? Tome posse dessa palavra inicial nessa noite. Já vamos aqui para o estudo, enquanto os irmãos vão entrando aí. Daqui a pouco nós vamos estar cumprimentando todos os irmãos, né? Lembrando aí os irmãos do Ministério Segundo o Coração de Deus, que nós estamos aí em oração, propósito aí de 21 dias, e Deus vai estar dando vitória para a sua igreja em nome de Jesus. Irmãos, a lição de hoje é a lição número 6, que tem como título Uma Igreja Não Conivente com a Mentira. E nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2025. A Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Essa é a lição número 6. Estamos estudando ali sobre a igreja primitiva, né? A igreja de Jerusalém, e aprendendo mais com essa igreja. Glória a Deus. Texto áureo da lição. O texto áureo está em Atos, capítulo 5, versículo 3, que diz: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes partes do preço da herdade? Atos capítulo 5, versículo 3, né, vai narrar ali a história de Ananias e Safira, né, que mentiram para Deus ali, mentiram para o Espírito Santo, e no decorrer da lição nós vamos entender melhor. Verdade prática dessa lição: como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Com a verdade prática já aprendemos algo, né? Se nós queremos andar na luz, nós temos que andar na verdade, irmãos. As trevas, né? As trevas ali carregam mentiras, carregam engano. Mas a verdade, ela carrega luz. Glória a Deus. E aí a leitura bíblica está em Atos capítulo 5, versículo 1 ao 11. E a introdução da lição diz: um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja. Ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos, Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Nesta lição, aprenderemos que é possível um crente não vigilante. Olha só, irmãos, isso é muito sério. É possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo em vez de agir em favor do reino de Deus. Glória a Deus, irmãos. Então, só para fazer aqui uma breve introdução, né? Nós sempre deixamos ali a leitura bíblica para os irmãos lerem em casa, mas essa lição de hoje se baseia ali na história de Ananias e Safira.
Nós sabemos que a igreja primitiva era uma igreja solidária, era uma igreja que compartilhava uns com os outros, né? Vendia tudo que eles tinham ali e ajudavam os necessitados. Certa ocasião, Ananias e Safira, que eram um casal, eles ali venderam uma propriedade, só que ao invés deles entregar, né, a parte ali que eles estavam ali, eles relataram que eles tinham vendido a propriedade por um preço, mas na verdade eles tinham vendido por outro preço, né? Tinham vendido ali por um valor maior e eles ali ocultaram este valor. E eles entregaram ali, eles retiveram uma parte do valor e a outra parte eles colocaram aos pés dos apóstolos. Eles não precisariam fazer isso, irmãos. Eles poderiam ficar com o dinheiro todo. Se eles quisessem ajudar com pouco, eles ajudavam. Se quisessem ajudar com tudo, eles ajudavam. Se quisessem ajudar só com uma parte, eles ajudariam também. Mas o problema é que eles declararam um valor que tinham vendido, né, um valor mais baixo, mas na verdade eles tinham vendido por um valor maior e retiveram parte ali desse dinheiro. Mentiram ali diante de Pedro e Pedro deixou bem claro que eles não mentiram para o homem, mas tinham mentido para o Espírito Santo, e ali Ananias morreu na mesma hora. Logo depois, Pedro perguntou para Safira também qual o valor que eles tinham vendido a propriedade, e ela também ocultou, ela também mentiu o valor, acabando ela morreu também. O juízo foi executado ali na mesma hora e tudo começou com uma mentira, né? Só para fazer um resumo aqui, para nós não ficarmos perdidos. E antes de continuar, eu só quero aqui já cumprimentar os irmãos, né, que entraram aí. Minha esposa, né, meus filhos já estão aí, em nome de Jesus. Família que estuda unida é abençoada unida. Temos aqui a nossa irmã Laiane Souza, que já está aí também, né, irmã Laiane? Deus abençoe a irmã Laiane e toda a família, Valentina, né, seu esposo, toda a família. Estamos orando pelos irmãos, viu? Orando aí pelo ministério. Nossa irmã Liette está aí também. Pai do Senhor, irmã Liette, saudades da irmã. Estamos aqui também com a nossa missionária Raimunda, que estamos em oração também por toda a família também. Estamos aqui também com o nosso irmão Hélio Lopes. Deus abençoe, irmão Hélio. Nossa irmã Nilde Villanova, que Deus abençoe também, irmã Nilde. E a nossa irmã Amanda também, já entrou aí, né? Que Deus abençoe, irmã Amanda também, seus filhos, seu esposo, toda a família também. Estamos em oração por todos. Se há algum irmão que ainda eu não citei aqui, né? Bote um comentário aí que eu vou ver que os irmãos estão aí, né? E nós vamos estar abençoando a todos. Amém, irmãos? Então vamos aqui começar aqui alguns comentários, né? Na introdução eu separei aqui algumas palavras-chave. Aqui eu coloquei: Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Aqui, irmãos, na introdução disse claramente, né? Se nós ficarmos desatentos, se nós não ficarmos vigilantes, ao invés de nós estarmos a serviço de Deus, nós podemos estar a serviço do diabo. Aqui diz que o diabo, ele é o pai da mentira. E se nós andarmos na mentira também, nós vamos estar trabalhando para o inimigo ao invés de estar trabalhando para Deus. Glória a Deus. O diabo, ele é o pai da mentira, ele é enganador desde o início. Lá em Gênesis, né, capítulo 3, mostra o diabo enganando. No primeiro livro da Bíblia, já mostra o diabo ali mentindo, o diabo enganando. E lá em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, também mostra ali o diabo enganando as nações. Então veja que do princípio ao fim o diabo é mentiroso, o diabo é enganador. João, ele disse que o diabo, ele é enganador desde o princípio. Ele fala aquilo que faz parte da natureza dele, porque ele é o enganador desde o princípio, irmãos. O diabo, ele não tem mais, né, volta, não tem mais jeito. Enganou os anjos também nos céus, enganou o homem aqui na terra, e o serviço dele é enganar. Glória a Deus. Então, para estarmos aí a serviço de Deus e na presença de Deus, temos que andar na verdade. Glória a Deus. Dito isso, vamos aqui para o tópico 1, onde diz: o diabo, o pai da mentira. A mentira tem origem no Satanás, né? A mentira originou-se no Satanás. Aqui no subtópico 1 diz: é da natureza satânica mentir. A escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo, que o levou a mentir. Amém, irmãos? Então veja que o diabo enganou Ananias ali, levou Ananias a mentir,
Mas temos que entender uma coisa. O diabo, ele muitas vezes, ele trabalha com a matéria-prima que já está dentro dos nossos corações. O diabo, ele identificou ali uma cobiça de Ananias, né, de Safira. Ele identificou ali uma avareza. E Jesus, ele falou, cuidado com a avareza. A Bíblia diz que a avareza é comparado com o pecado da idolatria. Apego às coisas materiais, apego ao dinheiro, irmãos, coração fechado, né, para compartilhar, para ajudar. Isso se chama também avareza, se chama cobiça. Então o diabo identificou isso. Uma matéria-prima estava ali no coração de Ananias. E o diabo, ele só fez usar isso. Porque muitas vezes nós podemos culpar o diabo por coisas que nós mesmos poderíamos ter evitado. Às vezes nós erramos, às vezes nós pecamos e vamos culpar o Satanás. Mas o Satanás, ele já trabalha com aquilo que tem nos nossos corações. Ele tem uma matéria-prima. Por isso que a Bíblia fala, quando nós mentimos, nós estamos dando lugar ao diabo. E a Bíblia fala, não dês lugar ao diabo. Se a gente deixar brecha, se a gente dar lugar ao inimigo, ele vai entrar e vai fazer um estrago. Pedro falou, por que você deixou o diabo encher o seu coração? Então, quando o diabo identificou ali uma pequena brecha, ele aproveitou aquela matéria-prima, irmãos, e trabalhou de uma forma ardilosa para fazer Ananias cair. Então, nós temos que ter cuidado com aquilo que está dentro do nosso coração. Marcos capítulo 7, versículo 21, a palavra de Deus diz que do interior do coração dos homens é que surge todas as coisas ruins, né? As invejas, as mentiras, as coisas más dessa terra surgem do interior do coração do homem. E a Bíblia diz, do interior do coração do homem surgem essas coisas e contamina todo o homem. Temos que ter cuidado com aquilo que está alojado em nossos corações. Então aqui continuando, subtópico 2, a palavra de Deus diz, aliás, a lição aqui vai dizer, né? A mentira como um ardil maligno. Ardil são armadilhas, né? São sutilezas que o inimigo usa. O inimigo não precisa de uma grande situação para fazer um estrago, não. O inimigo, ele precisa ali só de uma brechinha. Pequenas coisas podem se tornar uma destruição nas nossas vidas. Aqui diz, Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. Só uma pausazinha aqui, né? Aqui diz que Satanás, ele plantou ali a sementinha, né? Aquela sementinha germinou, cresceu no coração. O homem já era propenso a isso, o homem já é propenso a mentir, o homem já é propenso a pecar, mas o inimigo também coloca as sementinhas malignas dele ali, né? Nós vemos que ele fez isso até mesmo com Adão e com Eva. Deus criou Adão e Eva, né? Deus criou eles perfeito. E ainda assim o inimigo conseguiu ali colocar essa sementinha maligna. E o que o diabo usou lá em Gênesis 3? O diabo usou da mentira também. O diabo chegou ali para Eva e falou, foi isso que Deus disse? Deus disse que do dia que você comesse do fruto você ia morrer? Mas não é bem assim. Na verdade, no dia que você comer do fruto, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o diabo estava insinuando que Deus estava mentindo, né? O diabo queria dizer, não é bem assim igual Deus disse. Então o diabo queria insinuar que Deus estava mentindo. Mas na verdade quem estava mentindo é ele. Porque o mal tem uma estratégia. A seguinte estratégia do mal é a seguinte. Acuse-os do que você faz. Chame-os do que você é. O diabo, ele muitas vezes, o acusador, ele usa isso. Ele estava mentindo e ele quis ali acusar que Deus que estava mentindo. Então, através da cobiça de Eva ali pelo fruto, ele aproveitou isso aí e aí ele trouxe Eva a pecar, Adão a pecar também, né? E aí o mal entrou no mundo. Nossa missionária Rita de Cássia está aí também. Deus abençoe a missionária Rita, pastor Evaldo, né? Toda a família também, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, temos que ter cuidado com essas sementes malignas que o inimigo pode trazer para as nossas vidas, para a nossa família, para o nosso ministério. E aqui continua, a mentira é um dos seus ardis. A escritura é bem clara, não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Por certo, Ananias sabia disso, pois estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos. E aqui eu quero chamar a atenção para isso. A escritura é bem clara, quando fala que nós não podemos dar lugar ao diabo, né? Ananias, ele sabia disso.
ele sabia que não poderia dar lugar ao mal, ele sabia que não poderia mentir, porque ele estava numa igreja, irmãos, essa igreja era uma igreja firmada na doutrina dos apóstolos, ou seja, na palavra de Deus. Essa igreja era uma igreja que pregava a verdade. Era uma igreja ali, irmãos, fundamentada nas escrituras, né? Então Ananias já sabia o que poderia fazer e o que não poderia fazer. Então veja que o diabo ali, ele deu um incentivo ali, mas a escolha de mentir foi de Ananias. Porque o diabo ele faz isso, ele tenta, mas quem peca somos nós. O diabo não vai pecar por nós. Ele tenta, ele nos tenta, mas quem peca somos nós. Às vezes queremos culpar o diabo, né? Assim como Adão e Eva fizeram. Ah, Senhor, a culpa não foi minha, a culpa foi da serpente, a culpa foi do diabo. Adão falou, Senhor, a culpa foi dessa mulher que o Senhor me deu. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, né? Então, Adão estava culpando ali a mulher estava culpando a serpente, Adão estava culpando até Deus indiretamente, né? Porque Adão falou, o Senhor que me deu essa mulher. Então, irmãos, é isso que acontece nas nossas vidas, né? Muitas vezes queremos terceirizar a culpa, mas a responsabilidade pelas nossas escolhas é nossa, né? Então aqui diz que Ananias já sabia disso. Aí vem uma questão muito importante. Nossa irmã Maria Alice, né, está aí também. Deus abençoe Maria Alice, toda a família, em nome de Jesus. Então aqui vem uma questão importante. Saber o que deve fazer e não fazer. Irmãos, olha só. Aqui vem um versículo que nós sempre lemos aqui na lição, né? E é um versículo que nós sempre temos que estar lendo. Tiago capítulo 1, versículo 22. Que diz, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Quero que os irmãos prestem bastante atenção nisso. Quando nós ouvimos a palavra, mas não praticamos a palavra, nós estamos nos enganando. Nós estamos falando aqui sobre mentira, né? E muitas vezes nós achamos que mentira envolve só quando nós mentimos para outras pessoas. Mas você sabia que nós podemos mentir para nós mesmos? A maioria das vezes nós estamos mentindo para nós mesmos. Aqui fala, se a gente ouvir a palavra, mas não praticar, nós estamos nos enganando com falsos discursos, ou seja, nós estamos enganando a nós mesmos. Quando nós conhecemos a palavra e não a praticamos, nós estamos enganando a nós mesmos. Nós vamos estar vivendo uma mentira, irmãos. Vamos estar vivendo uma ilusão, um mito, uma fábula. A questão de pregar e não viver aquilo que está pregando. A questão de conhecer os princípios, conhecer a palavra de Deus e não praticar os princípios da palavra. A palavra de Deus nos ensina tudo o que nós devemos fazer e tudo o que nós não devemos. Então, quando nós não fazemos aquilo que nós devemos fazer, aquilo que a palavra ensina, nós estamos vivendo uma ilusão. E quando nós deixamos de fazer aquilo que é para fazer também, irmãos, nós também estamos vivendo uma ilusão. E quando nós fazemos aquilo que não é para fazer, também é uma ilusão. Então não adianta, né? Às vezes nós podemos falar que somos crentes, estamos na igreja, estamos frequentando os cultos, estamos até fazendo a obra. Mas será que nós estamos vivendo e praticando os princípios da palavra? Nosso irmão João Kleber, né, está aí também. Deus abençoe João Kleber e toda a família. E a nossa diaconisa Osmarina também. Deus abençoe a diaconisa e toda a família também. Então veja, irmãos, que nós podemos mentir para nós mesmos. Porque estamos falando sobre mentira, né? E às vezes pensamos, mentir para Deus, mentir para o próximo. Mas e quando nós mentimos para nós mesmos? Isso não vai acabar bem, né? Ananias conhecia as escrituras. Ananias conhecia a doutrina dos apóstolos. Mas ele não praticou. Então veja que foi ali um pecado, né, consciente. E o pecado consciente são os pecados mais perigosos. Porque a Bíblia fala, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 26 também, fala que se nós pecarmos conscientemente depois que nós conhecemos a palavra, já não resta mais sacrifício. Apenas uma expectativa de ardor e de fogo que há de consumir os adversários. Então, irmãos, nós temos que viver aquilo que a palavra de Deus ensina. Não sermos só ouvintes, mas sermos praticantes. Mesmo errando, mesmo sendo falho, mas praticar, irmãos, porque é Deus que vai nos aperfeiçoar na verdade. A Bíblia fala lá na carta aos Tessalonicenses que nós somos salvos
pela santificação do Espírito e a fé na verdade. Andar na verdade, crer na verdade e praticar a verdade é isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Dito isso, podemos avançar para o subtópico 3. E o subtópico 3 diz: não subestime o inimigo. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem e não guardarem nenhuma raiz de amargura. Se por um lado não podemos superestimar o inimigo, visto ele ter sido derrotado na cruz, por outro lado não podemos subestimá-lo. Paulo orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do inimigo, do diabo. Então o diabo ele é astuto, ele joga armadilha, ele joga iscas. E aqui fala uma coisa importante, que nós não devemos superestimar ele, ou seja, nós não devemos, irmãos, engrandecer demais o diabo. Nós não podemos, a Bíblia não diz para nós termos medo do diabo, a Bíblia diz para nós temermos a Deus, Mas nós não podemos também subestimar o diabo, ficar brincando com o diabo. Tem até crente que fala assim, hoje eu vou pisar na cabeça da serpente. E muitas vezes é o diabo que está ali pisando na pessoa, irmãos? Se nós não tivermos na posição certa, na posição correta, nós temos que ter muito cuidado, vigiar muito. A Bíblia mesmo diz, irmãos, que nem mesmo o anjo ali, Miguel, ele quis ali, proferir juízo contra o Satanás, mas ele falou que o Senhor te repreenda lá na carta a Judas. Então, irmãos, não é superestimar, mas também não podemos subestimar. Não podemos ali brincar com o inimigo, não, porque o inimigo é ardiloso. E aqui nesse tópico falou que nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Olha só que interessante. A armadura de Deus, ela é comparada ali com a armadura de soldado romanos, quando o apóstolo Paulo escreveu sobre as armaduras de Deus, que fala ali sobre o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, as sandálias da preparação do evangelho da paz, mas também fala revestivos do cinturão da justiça. E é interessante, quando o apóstolo Paulo estava ali observando os soldados romanos, ele observou o cinturão. Aliás, o cinturão da verdade, A Bíblia fala do cinturão da verdade. Então o apóstolo Paulo, quando observava os soldados romanos, uma coisa chamou a atenção do apóstolo Paulo: o cinturão que todos os soldados ali usavam, os soldados romanos. Só que esse cinturão, esse cinto da verdade, não é igual a esse cinto que a gente usa na calça aqui, Não é igual a esse cinto não, irmãos. Esse cinturão da verdade era como se fosse um cinto de segurança. O cinto de segurança, prende aqui o nosso peito, E prende também a nossa cintura. É o cinto chamado de 3 pontos, Prende o nosso peito e prende a nossa cintura. O cinturão dos soldados romanos era parecido com o cinto de segurança, Prendia o peito, passava pelo peito do soldado e passava também pela cintura. E esse cinturão segurava toda a armadura do soldado. O cinturão segurava toda a armadura do soldado. Não sei se você já entendeu o mistério, Irmãos, a verdade, ela é que dá base, ela é que sustenta, ela é que segura toda a armadura de Deus que nós temos que vestir. Se tirasse o cinturão do soldado, toda a armadura do soldado ali ia cair. Ia cair as calças do soldado, ia cair a couraça, ia cair tudo, Era o cinturão que segurava. Então o apóstolo Paulo fala que o cinturão é o cinturão da verdade, ou seja, a verdade é que sustenta tudo, irmãos. A verdade é que sustenta a armadura que nós temos que vestir. Sem a verdade, nós vamos estar desarmados. Com a verdade, nós temos a armadura de Deus nos protegendo. Mas sem a verdade, nós vamos estar desarmados. Olha só que versículo aqui interessante de Lucas capítulo 11, versículo 21 e 22. A palavra de Deus diz: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Vamos decifrar aqui esse versículo? Aqui diz que quando o valente guarda a sua casa, quem é o valente, irmãos? O valente aqui é o Satanás. Quando o valente guarda a sua casa são as almas, Aqui diz, está em segurança tudo quanto tem, as almas que Satanás aprisiona. E aqui no versículo 22 diz, mas sobrevindo
outro mais valente do que ele. Quem é o mais valente que o Satanás? É Jesus, né? Jesus é que veio, o mais valente que Satanás já veio sobre essa terra. E aqui diz, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava. Ou seja, Jesus ele já veio, ele já venceu Satanás e ele tirou toda a armadura de Satanás. Ou seja, Satanás não tem mais armadura. Satanás ele não tem, irmão. Satanás está desarmado. Nós é que podemos dar armas para Satanás. Satanás ele já ficou desarmado, irmãos. Mas se a gente não tiver cuidado, nós podemos armar ele novamente. Se nós mentirmos, se nós vivemos no engano, se nós vivermos no pecado, darmos brecha para o Satanás, nós vamos estar armando ele novamente. Porque Jesus já tomou a armadura dele. Mas a palavra de Deus fala que nós podemos usar as armaduras de Deus. Ou seja, nós temos armaduras, mas o Satanás não tem. Mas nós não podemos desfazer das nossas armaduras, irmãos, senão nós vamos ficar desarmados e o Satanás vai voltar a ter poder sobre as nossas vidas. Amém? Então esse é um ensino importante, é um ensino valioso. Quando nós andamos no engano ou na mentira, nós vamos estar dando armas para o Satanás e nós vamos acabar desarmados. Porque, irmãos, a mentira... Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, Jesus amado. Glória a Deus. Tá saindo som aí, né, irmãos? Irmãos, me fala aí, tá saindo som? Que meu fone aqui deu prego. Tá, né? Tá saindo som aí. Deixa eu arrumar meu fone aqui. Pode nem piscar nesse fone. Glória a Deus. Deixa eu arrumar aqui. Glória a Deus, aleluia. Meu fone aqui tá com defeito, irmãos, mas aí tá saindo normal, né? Nossa irmã Natália está aí também. Deus abençoe a irmã Natália em nome de Jesus Cristo. Irmãos, olha só, por que a mentira é algo tão perigoso na vida do crente e por que a mentira desagrada tanto a Deus, né? A mentira, ela fere o caráter de Deus, porque Deus, ele é verdade. Os irmãos estão falando aí que tá saindo, né? Normal. Bênção de Deus. Irmã Natália, manda um abraço para as crianças, tá bom? Deus abençoe o esposo também, em nome de Jesus, né? As crianças do ministério aí, que Deus abençoe a todos também, todas as criancinhas, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, falando que tá normal o som, foi só aqui no meu fone mesmo. Então, irmãos, o que acontece? Por que a mentira, Deus abomina tanto a mentira? Deus abomina a mentira porque Jesus ele falou, eu sou a verdade. Deus é verdade. Deus ele só trabalha com a verdade. Deus, a essência dele é a própria verdade. E Deus sabe o quanto que a mentira é destrutiva. Sabe por que a mentira é destrutiva? Porque a mentira, irmãos, ela destrói relacionamentos. A mentira, ela destrói a confiança. Quando uma pessoa mente para nós, nós não ficamos tristes. Nós ficamos tristes, né? Porque a gente quer confiar na pessoa. A gente quer acreditar na pessoa. E quando a pessoa mente para nós, isso entristece o nosso coração, né? Isso nos deixa magoados, chateados. A gente perde a confiança. A mentira é uma das coisas mais tristes que existe, que pode existir no relacionamento humano. Mentiras destroem casamentos, destrói a união. Mentiras destroem relacionamentos entre amigos, entre irmãos. Mentiras podem destruir ministérios, igrejas. Mentira pode destruir também o trabalho. Duas coisas altamente destrutivas, a fofoca e a mentira. Nós já aprendemos aqui, crente não trabalha com boatos. Crente, trabalha com fatos. Amém? Vou até repetir que eu errei. Crente não trabalha com boatos. Crente trabalha com fatos, irmãos. Olha só, a fofoca aliada à mentira. Sabe o que isso faz? A fofoca e a mentira faz você condenar o inocente e inocentar o culpado. Deu para entender? A mentira e a fofoca faz você condenar o inocente e inocentar o culpado. Ou seja, quando alguém mente e você acredita, você está ali condenando o inocente, porque é mentira, né? E você está ali dando crédito para o culpado, inocentando o culpado, que é o mentiroso, que é o fofoqueiro. Está fazendo você acreditar nele. Então, irmãos, por isso que Deus abomina muito a mentira. E a palavra de Deus fala lá em Apocalipse, vamos até ler aqui que eu separei esse versículo. Olha só o que a palavra de Deus fala em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Tá vendo?
Deus, ele abomina muito a mentira também, porque a mentira vai fazer com que os seus filhos, né? Com que o ser humano, com que aqueles que praticam a mentira, percam até a salvação. Por isso que a mentira é algo muito sério, a mentira entristece muito o coração de Deus. A mentira pode escandalizar a igreja. Já pensou um homem de Deus, um homem que prega a palavra? Como eu falo, o homem é o ser humano em geral, né, irmãos? Já pensou o crente que prega a palavra de Deus, mas não vive aquilo que prega? Quando alguém descobre que ele está mentindo, não está vivendo aquilo que tá ensinando, isso decepciona, né? Isso escandaliza. Isso pode fazer até os pequeninos cair, irmãos. Então isso é algo muito sério, isso é algo que fere o caráter e o coração de Deus. Se nós ficamos tristes quando alguém mente para nós, imagina o nosso Deus que é santo. Nós somos pecadores, né? Mas mesmo assim ficamos tristes. Imagine o nosso Deus que é santo. E lá em Romanos, agora eu não lembro se é Romanos 4:3 ou se é Romanos 3:4, né? De cabeça aqui eu não vou lembrar direito. Depois, irmãos, procurem aí. Mas lá em Romanos vai dizer o seguinte: seja todo homem mentiroso e só Deus verdadeiro, para que sejam justificados quando falas. Ou seja, o ser humano, irmãos, querendo ou não, nós não conseguimos ser verdadeiros igual é nosso Deus. Então precisamos da misericórdia dele. Então precisamos nos arrepender. Por mais que a gente fala, pastor, eu não minto, irmão, eu não minto. Por mais que a gente possa falar isso, nós não estamos sendo, irmãos, 100%, né, verdadeiros. Sabe por quê? Porque em algum momento das nossas vidas, nós podemos falar algo que não é verdade, podemos distorcer algo, podemos mentir, né? Eu costumo até brincar com os irmãos, dar um exemplo para os irmãos. Naquele tempo que geralmente tinha telefone fixo, né? Hoje em dia, a maioria usa celular. Mas antes, quando tinha telefone fixo, irmãos, que o telefone tocava, aí a gente não queria atender. A gente podia falar assim, ó, atende lá e fala que eu não estou. Isso é a mentira, né? Se alguém batesse no nosso portão, batesse palma, aí nós mandaríamos nosso filho ir lá na frente falar, vai lá na frente e fala que eu não estou. Aí já pensou se a criança chega lá na frente e fala, meu pai mandou dizer que não está. Né, irmãos? Então, em algum momento, seja por medo, seja por insegurança, medo de chatear alguém, ou até mesmo como Pedro, né? Pedro mentiu também. Quando ele negou Jesus, ele mentiu. Ele estava com medo dos soldados prenderem ele também. Ele falou, eu não conheço Jesus. Negou Jesus, né? Então, em algum momento das nossas vidas, nós podemos falhar, podemos mentir. Então, o mais importante é nos arrependermos e procurar andar na verdade cada vez mais. Esposos, não mintam para suas esposas. Esposas, não mintam para os seus esposos. Pais, não mintam para os seus filhos. Filhos, não mintam para os seus pais. Irmãos e irmãs, não vamos mentir para Deus e não vamos mentir para nós mesmos. Porque para Deus não tem como mentir, né? Ananias tentou e acabou morrendo ali na hora, né? Mesmo que as consequências não venham na hora, mas a mentira sempre vai trazer consequências ruins para as nossas vidas. Amém, irmãos? Dito isso, vamos aqui avançar. Tópico 2, o cristão e a mentira. Subtópico 1, mentir é uma escolha. Olha que interessante, mentir é uma escolha. Um fato fica evidente em Atos, capítulo 5, versículo 1 a 11. Tanto Ananias quanto sua mulher Safira agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Tanto ele como sua esposa, que foi conivente com a ação dele, tomaram uma decisão livre. Nesse aspecto, como veremos mais à frente, eles não poderiam culpar a ninguém, nem mesmo o diabo, pelo que fizeram. Já comentamos isso aqui, né, no outro tópico, que nós não podemos culpar ninguém, porque a mentira é uma escolha, irmãos. Quando nós mentimos é porque nós escolhemos mentir. Agora uma coisa que eu quero chamar a atenção. Ananias mentiu, depois a sua esposa foi e mentiu também. Ou seja, eles eram um casal unidos, né? Eles eram tão unidos que eram unidos até na mentira. Irmãos, nós temos que ser unidos sim, mas unidos em torno de uma coisa certa. Unidos naquilo que é certo, não naquilo que é errado. Porque às vezes a esposa pode pensar assim, né? Não, mas eu tenho que ser submisso ao meu esposo. Submisso ao seu esposo, mas o seu esposo também tem que ter o temor do Senhor. Se ele faz coisa errada, você não pode fazer. Ou vice-versa, né? O esposo, não, mas eu tenho que respeitar, amar minha esposa, então eu tenho que aceitar tudo que ela faz. Não. Nós temos que ser unidos sim, mas unidos em torno da coisa certa, não da coisa errada. Ananias e Safira eram um casal unidos, mas eles foram unidos na mentira.
acabaram errando os dois e os dois acabaram morrendo. A consequência deste pecado ali de Ananias e Safira veio na hora. Mas nem sempre a consequência vai vir na hora, irmãos. E aí, às vezes a pessoa pensa, mas isso é bom, pastor. Se a consequência não vem na hora, isso é bom. Na verdade, irmãos, isso é um perigo, né? Porque às vezes a pessoa pensa que está errando ali, não está acontecendo nada, está tudo certo. Na verdade, isso é o maior perigo. É que as consequências nunca, nem sempre vêm na hora. Para Ananias e Safira foi na hora. Mas as consequências nem sempre virão na hora, amém? Temos que vigiar o tempo todo. Glória a Deus. Vamos aqui para o subtópico 2, atraídos pela mentira. Se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado sofreram implicações de suas decisões. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Não podemos saber o que se passou pela cabeça de Ananias e Safira para agirem como agiram. O certo é que quiseram obter vantagem com a negociação feita. Então, uma das coisas que nós sabemos, é que eles quiseram ali obter vantagem, da negociação feita. É aquele perigo, aquela questão de querer ali estar na obra de Deus só para obter alguma vantagem, só para ganhar ali algum lucro. Quando nós fazemos as coisas para Deus, tem que ser de todo o coração, por gratidão a Deus, por adoração, por amar ao Senhor, irmãos. Todos aqueles que tentam levar vantagens na obra de Deus, vai acabar também atraindo consequências ruins para as suas vidas, Porque aqui falou de consequências. Aliás, no próximo tópico nós vamos falar aqui das consequências. E a consequência, irmãos, a gente tem direito a escolher. Mas as consequências nós não escolhemos. As consequências nós colhemos. Não é verdade? Então vamos aqui para o subtópico 3 para nós falarmos das consequências. Olha só. Mentir tem consequências. Já reparou uma coisa da mentira? A mentira ela tem uma situação interessante. Às vezes nós podemos mentir para nos livrar de alguma situação. Mas aí, irmãos, para continuar nos livrando daquilo, muitas vezes nós vamos ter que mentir uma vez e depois mentir de novo e mentir de novo. Às vezes a gente mente para querer consertar uma situação. Mas lá na frente vamos continuar mentindo, irmãos, para sustentar aquela mentira. Então se torna um ciclo vicioso, Mente uma vez para querer consertar. Lá na frente vai ter que mentir de novo para continuar encobrindo aquela mentira. Irmãos, a Bíblia ensina que Davi mentiu também. Mas Davi, ele foi confrontado pelo profeta e ele se arrependeu. Quando ele se arrependeu, ele foi restaurado, Mesmo que aconteça um fato que a gente chegue a mentir, nós temos que nos arrepender, confessar a Deus para sermos perdoados e confessar uns aos outros para sermos curados, irmãos? Então a mentira pode se tornar um ciclo vicioso, É um perigo, irmãos. Às vezes a pessoa mente para consertar uma situação, depois mente para sustentar a mentira. E isso é um perigo muito grande para as nossas vidas também. E mentir tem consequências, como diz aqui, ó. Ao agirem assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências de suas ações. Antes de se praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso produzirá. Quantos crentes, muitos deles experientes, hoje lamentam por não terem levado em conta as consequências de suas ações? Vigiemos. Pastor Evaldo, está aí também. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Então, olha só, irmãos, pensar nas consequências. Eu creio que todos nós temos situações nas nossas vidas, que nós olhamos assim para trás e pensamos, nossa, se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Não tem, irmão, situações assim? Eu tenho situação na minha vida, que eu penso assim, poxa, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito isso. Se eu pudesse voltar atrás, eu não falaria isso. Tem situações, irmãos, que não vai ter como mais consertar, voltar atrás, Então é por isso que é sempre necessário nós pensarmos nas consequências. Porque a consequência um dia virá. Pode vir na mesma hora, pode demorar um pouco, pode vir nessa terra ou pode vir no dia do juízo. A Bíblia fala que não há nada oculto que não venha a ser revelado. A verdade, irmãos, ela é teimosa. A verdade, ela é persistente. Não tem como fugir da verdade. A verdade, uma hora, aparece. A Bíblia falou, se vocês não falarem, até as pedras falarão, até as pedras clamarão. Então um dia a verdade vem à tona.
Seja nessa terra, seja no juízo, não tem como fugir da verdade, irmãos. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então sempre temos que pensar nas consequências daquilo que nós vamos fazer, daquilo que nós vamos falar. Amém, meus irmãos? E sobre a questão de consequência, nós vamos ler aqui o último versículo da noite, para nós estarmos indo aqui para o último tópico. Gálatas 6, versículo 7 ao 8. Diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, ou a destruição, né? Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Quando nós mentimos, nós estamos semeando na carne, porque a mentira também é uma obra da carne. E a Bíblia fala, se nós semearmos na carne, vamos colher destruição. Mas o que semeia no Espírito, o Espírito de Deus é chamado Espírito da verdade. Quando nós semeamos no Espírito, nós vamos colher a vida eterna. Tem uma tradução que diz, nós vamos colher vida e paz. Para termos paz, para termos a vida eterna, irmãos, é andar na verdade. Amém? Então vamos lá para o tópico 3 e nós já vamos caminhar para o final. Nosso levita Jesuíno chegou atrasado, mas chegou, né? Deus abençoe, irmão Jesuíno, em nome de Jesus. Vamos lá, a igreja que repele a mentira. Subtópico 1, uma igreja temente. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja. A palavra temor, traduz o termo grego phobos, que também aparece no versículo 5 deste mesmo capítulo. Muitas vezes essa palavra é traduzida como sentido de medo. Contudo, aqui nesse contexto, o sentido é de reverência e respeito. Ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Então só duas coisas aqui rapidamente. Temor, né? A net estava ruim, glória a Deus. Então olha só, irmãos. Temor, muitas vezes nós pensamos que temor é ter medo, né? A Bíblia não ensina a gente ter medo de Deus. A Bíblia ensina a gente temer a Deus, né? A Bíblia também não ensina a gente ter medo do diabo. A Bíblia ensina nós temermos a Deus e fugirmos do diabo, né? Agora o que é que acontece? Temor no sentido, né, que a Bíblia nos ensina, é ter reverência e respeito. Temor também nós podemos dizer que é um amor reverente. Já pensou se meu filho me obedecer só porque tem medo de mim? Não vai ser muito bom, né? Meu filho, ele tem que ter amor e tem que ter respeito por mim. Agora, ter medo, né? Não é assim que Deus quer um relacionamento com todos nós. Deus não quer que a gente tenha medo dele, né? A Bíblia fala, quem tem medo não está aperfeiçoado no amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus, ele quer tirar os nossos medos, não colocar medo em nós. Mas nós temos que ter, sim, um amor reverente, respeito. Nós temos que ter respeito por Deus e também reverência ao nosso Senhor. Aqui diz, ó, a igreja de Deus, ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Ou seja, irmão, se é para Deus, é do jeito de Deus. Às vezes nós estamos na igreja e nós pensamos, vai ser do meu jeito, é do jeito que eu quero, é do jeito que eu achar que está certo. Não, irmãos. Se é para Deus, é do jeito de Deus. Deus, ele tem os seus princípios, ele tem o seu modelo, né? Ele tem a sua santidade. A Bíblia fala que nós temos que tirar até as sandálias dos nossos pés, né? Porque o lugar onde nós pisamos é um lugar santo. Então é temor e reverência. Ananias e Safira chegaram de qualquer jeito na presença ali dos homens de Deus, na presença do Espírito Santo, e tiveram consequências ruins. Vamos ter reverência, vamos ter temor ao nosso Deus, porque o nosso Deus é santo. Glória a Deus. Dito isso, podemos ir para o último tópico. Deixa eu ver se é o último. Deixa eu só dar uma conferida aqui, é isso mesmo. Último tópico, uma igreja forte. Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Isso mostra que uma igreja santa, que trata o pecado como pecado e não arranja desculpas para justificá-lo, é uma igreja forte. Igreja tem que tratar pecado como pecado e não achar
justificativa para o pecado, né, irmãos? Aí vai se tornar uma igreja forte. Agora, em uma igreja fraca, vamos ler aqui, ó. Uma igreja fraca, anêmica, por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, torna-se inoperante. Então, se nós queremos ver, presenciar, usufruir dos milagres de Deus, do poder de Deus no nosso meio, na igreja, nós não podemos ser tolerantes com o pecado, nós não podemos ser tolerantes com a mentira. É igual a família. A igreja também nós podemos trazer esse exemplo para a família. Uma família forte é uma família que não é tolerante com os erros, né? É uma família que sim, tem sabedoria, tem paciência, né? Direção de Deus. Mas é uma família que não vai ser tolerante com coisa errada, irmãos. Que não vai aceitar coisa errada, né? Que não vai se conformar com coisa errada, né? É claro que às vezes na família tem um que é cristão, tem outro que não é. Temos que ter uma sabedoria, estratégia para tudo isso. Mas a família, principalmente o núcleo familiar, né? O esposo, a esposa, os filhos. Para ser uma família forte, tem que ser uma família firmada na verdade. Uma igreja, para ser uma igreja forte, e quando nós falamos de uma igreja forte, não estamos falando de placa de igreja, não estamos falando de denominação. A igreja somos todos nós, todos os crentes. Para nós sermos uma igreja forte, temos que estar ali firmados na verdade, irmãos. Tem muitos enganos hoje em dia. Deus está me dando até uma pregação sobre a questão do engano. O anticristo ele vai trabalhar com o engano. O anticristo ele vai aproveitar que muitos querem viver no engano, muitas vezes nas falsas profecias, nas profetadas da vida aí, só ouvindo aquilo que agrada. O anticristo ele vai usar isso como matéria-prima também para enganar muitos. Lá em Tessalonicenses ensina isso. Então, irmãos, vamos firmar na verdade, porque a verdade é que vai abençoar todas as áreas das nossas vidas, irmãos. Para nós não perdermos, fazermos com que as pessoas percam a confiança em nós, vamos andar na verdade. Não existe algo mais triste que um esposo mentindo para a esposa, ou a esposa mentindo para o esposo, ou os filhos mentindo para os pais, ou os pais mentindo para os filhos, né? Um pastor mentindo para a igreja, ou a igreja mentindo para o pastor. Se a gente mentir para os nossos chefes, nossos patrões, aonde tem mentira, irmãos, tem quebra de confiança, tem quebra de relacionamento, e isso é muito triste. Não podemos nos conformar com isso. Amém? Dito isso, nós vamos aqui para a conclusão dessa lição. Espero que tenha abençoado sua vida. A conclusão diz: é possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. Isso que é o perigo, irmãos. Que está dizendo que é possível um crente pecar e ainda se acostumar com o pecado e não se arrepender. Porque a mente fica cauterizada, né? Isso aqui não tem nada a ver não, isso aqui é só uma besteirinha. Isso não dá nada. Eu não cumpro esse princípio aqui, mas tá tudo certo. Eu é que sei, eu posso ficar de qualquer jeito na presença de Deus. Não é assim não, irmãos. E aqui fala, é possível que ele encontre até mesmo justificativos plausíveis para comportamentos notadamente pecaminosos. Eu faço isso por causa daqui, não é por causa disso aqui. Então, para Deus não tem desculpa, né? Deus não tem o culpado por inocente. E no final diz, contudo, uma coisa é certa, não é possível escapar do juízo divino. Fica o alerta, ninguém é capaz de enganar a Deus. Às vezes podemos enganar o nosso próximo, né? Não por muito tempo. É possível enganar a muitos, né? Por algum tempo. É impossível enganar, né? Alguns também por um tempo maior, por muito tempo, mas não é possível enganar a todos a todo tempo, irmãos. Uma hora a verdade vem à tona. E o mais verdadeiro de tudo isso é que é impossível enganar a Deus. Amém, irmãos? E se é impossível enganar a Deus, que nós venhamos cada vez mais procurar andar na verdade, porque andando na verdade nós vamos andar na luz também. Amém, meus irmãos? Espero que esse estudo tenha abençoado a sua vida e eu te espero aqui no próximo estudo. E o próximo estudo tem como tema uma igreja que não teme a perseguição. Está achando que está sendo perseguido por alguma situação? Na próxima lição Deus vai continuar falando muito aos nossos corações. Está passando aí tribulação, lutas e perseguições espirituais? Não perca a próxima lição. Terça-feira que vem, te espero aqui também. E agora eu quero estar agradecendo a todos, né? Por ter ficado aqui até o final. E que Deus possa abençoar a sua vida, sua família. Que Deus abençoe todas as áreas da sua vida. Seu espírito, sua alma, seu corpo esteja em paz com o nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos digitem amém e graças a Deus. E não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Deus abençoe sua vida. Irmãos, não deixe de deixar uma curtidazinha também, que a curtida ajuda na live aí também, amém? Estamos evitando colocar a música que tema, porque o Facebook estava cobrando direitos autorais, né? Mas foi bênção de Deus e que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus Cristo nessa noite de hoje. Fique com Deus.